Hoje nós vamos dar uma volta pelo passado para conhecer a verdadeira origem dos seres vivos, as descobertas e os conceitos da vida na Terra. Você vai conhecer ainda um registro fóssil muito famoso por apresentar uma suposta forma de transição entre o homem e o macaco. Esse fóssil foi exibido nos principais museus do mundo por mais de 30 anos. No século XX, a teoria da evolução foi refutada não apenas pela biologia molecular, mas também pela paleontologia, a ciência que estuda os fósseis. Nenhum fóssil que apoiasse a evolução jamais foi encontrado em escavações em qualquer lugar do mundo. Os fósseis são os remanescentes dos seres vivos que viveram no passado. Os esqueletos de seres que morreram e cujos corpos foram rapidamente soterrados podem permanecer intactos. A descoberta desses esqueletos nos dá informações a respeito da história da vida na Terra. Assim, são os registros fósseis que provêm respostas para a questão da origem dos seres vivos. A teoria da evolução afirma que todos os seres vivos descenderam de um ancestral comum e que o surgimento destes diversos seres ocorreu através de pequenas e sucessivas variações ao longo de grandes períodos de tempo. A teoria argumenta que os seres vivos unicelulares foram formados primeiro. Depois, eles se transformaram em invertebrados marinhos e então em peixes. Esses peixes, mais tarde, supostamente vieram para a terra seca e se tornaram répteis. A história continua afirmando que os pássaros e os mamíferos evoluíram a partir de répteis. Para que estas afirmações possam ser verdadeiras, é preciso ter havido numerosas espécies intermediárias unindo uma espécie a outra. Por exemplo, se os pássaros realmente evoluíram a partir de répteis, então incontáveis espécies, metade pássaros, metade répteis, deveriam ter vivido num certo período. E estes animais intermediários deveriam ter órgãos incompletos, parcialmente desenvolvidos. Darwin chamou estas hipotéticas espécies de formas transitórias. Ele sabia que, para comprovar sua teoria, era preciso encontrar no registro fóssil remanescentes de tais formas de transição. Em A Origem das Espécies, ele escreveu: se minha teoria estiver certa, uma enorme quantidade de variedades intermediárias deve ter existido, unindo praticamente todas as espécies do mesmo grupo. Consequentemente, evidências de sua existência só podem ser achadas nos registros fósseis. Darwin estava ciente de que o registro fóssil não continha nenhuma destas formas intermediárias. Por isso, num capítulo de seu livro, ele lançou algumas perguntas perturbadoras. Se espécies descenderam de outras espécies por meio de pequenas gradações, por que não vemos em toda a parte inumeráveis formas de transição? Se por esta teoria inumeráveis formas de transição devem ter existido, por que não as encontramos em grande número na crosta terrestre? Darwin supôs que estas formas de transição seriam encontradas quando o registro fóssil fosse investigado mais profundamente. Evolucionistas que o seguiram examinaram camadas geológicas por todo o mundo por cerca de 140 anos, procurando por estes fósseis que estavam faltando. Todo este esforço terminou em grande desapontamento. As formas de transição imaginadas por Darwin permaneceram apenas como fruto da imaginação. O paleontologista inglês Derek Yeager admite este fato, embora seja um evolucionista. Ao examinarmos o registro fóssil detalhadamente, seja no nível biológico das ordens ou das espécies, não encontramos evolução gradual, mas o súbito surgimento de um grupo em detrimento de outro.
O mais antigo extrato da Terra no qual fósseis de seres vivos foram encontrados é o Cambriano, o qual tem uma idade estimada entre 530 milhões de anos. Em extratos mais antigos do que o Cambriano, não foi encontrado nenhum tipo de fóssil, somente umas poucas espécies unicelulares. No período Cambriano, diferentes animais aparecem de repente. Mais de 30 espécies invertebradas, tais como águas-vivas, estrelas do mar, trilobitas e caracóis, surgem repentinamente. Estes seres vivos têm sistemas corporais complexos, tais como o sistema circulatório e também órgãos muito complexos. Por exemplo, o olho de um trilobita é formado por centenas de células hexagonais, cada uma delas tendo um sistema duplo de lentes, um projeto maravilhoso. É o primeiro olho que supostamente apareceu na Terra e definitivamente refuta a pretensão darwinista de que a vida tenha evoluído do mais primitivo para o mais complexo. Além do mais, a estrutura hexagonal do olho do trilobita teria sobrevivido 530 milhões de anos sem uma única mudança. Insetos modernos, como as abelhas e as libélulas, têm olhos semelhantes. De acordo com a teoria da evolução, as espécies devem ter evoluído de formas pré-existentes. Porém, não há qualquer outra forma de vida complexa antes dos trilobitas e de outros animais do período Cambriano. As espécies cambrianas passaram a existir repentinamente sem ancestrais. Em todas as camadas fósseis, depois do Cambriano, as espécies sempre aparecem completamente formadas. Os principais grupos, tais como peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, e centenas de milhares de espécies dentro destes grupos, todas aparecem repentinamente nas respectivas camadas. Não existe uma só forma de transição entre qualquer grupo, como imaginam os evolucionistas. Este fato é a evidência de que todos os tipos básicos de animais foram criados separadamente pelo Criador. O paleontólogo evolucionista Mark Charneck assim confessa: um dos maiores problemas tem sido o registro fóssil. Este registro nunca forneceu qualquer vestígio das formas intermediárias de Darwin. Pelo contrário, as espécies aparecem e desaparecem repentinamente, e esta anomalia tem fortalecido o argumento criacionista de que cada espécie foi criada por Deus. Além disso, não há diferença entre fósseis com supostas centenas de milhões de anos e seus descendentes modernos. Por exemplo, um tubarão de 400 milhões de anos e um tubarão atual têm exatamente a mesma estrutura. Isto mostra que todos os animais foram criados pelo Criador e não passaram por qualquer evolução depois que foram criados. Por outro lado, houve alguns poucos fósseis que foram rotulados por evolucionistas como formas de transição, mas mais tarde foi demonstrado não serem nada disso. Uma das mais importantes destas supostas formas de transição foi o fóssil de um peixe chamado selacanto. Por anos, os evolucionistas afirmavam que esta espécie, a qual era apenas conhecida no registro fóssil, tinha características similares às de animais terrestres. Segundo eles, tinha pernas e pulmões primitivos.
Estas pretensões evolucionistas sobre o selacanto foram apresentadas como fatos científicos. Desenhos imaginários do animal rastejando para a terra aparecem até em livros didáticos. Caiu como uma bomba sobre os evolucionistas a captura de um exemplar vivo do supostamente extinto selacanto no Oceano Índico em 1938. Foi então visto que o peixe fóssil não era diferente dos peixes dos nossos dias. Contrariando as afirmações evolucionistas, eles não tinham pernas nem pulmões primitivos. E ainda mais, o selacanto, supostamente uma espécie se preparando para saltar do mar para a terra, era, na realidade, um peixe que vivia somente nas águas profundas do oceano. Quando examinamos as estruturas dos diferentes grupos animais, podemos ver que é impossível ter ocorrido entre eles um processo evolucionário. Por exemplo, é impossível para um peixe que tem seu sistema respiratório excretor, estrutura muscular e metabolismo totalmente projetados para viver na água, ter estes sistemas gradativamente transformados para viver fora d'água. Os grupos vivos terrestres também são muito diferentes uns dos outros. Os evolucionistas afirmam que os pássaros evoluíram dos répteis através de mutações aleatórias. Porém, os répteis têm sangue frio, enquanto os pássaros têm sangue quente. Os corpos dos pássaros são cobertos por penas, estruturas muito complexas, enquanto que os corpos dos répteis são cobertos por escamas. Os pássaros têm um sistema pulmonar diferente de qualquer outro animal terrestre. As características aerodinâmicas das asas dos pássaros de modo algum podem ser explicadas pela evolução. É impossível que asas tenham se desenvolvido gradualmente, porque uma asa não completamente desenvolvida não é uma vantagem, mas uma desvantagem fatal. Os evolucionistas também afirmam que alguns répteis se transformaram em mamíferos. Porém, estes dois grupos são muito diferentes entre si. Répteis põem ovos, enquanto que os mamíferos dão à luz os seus filhotes. Os répteis possuem escamas, enquanto que os mamíferos têm pele. A origem do mecanismo de lactação dos mamíferos nunca pôde ser explicada pelos evolucionistas. Diante destas realidades, os evolucionistas voltaram suas atenções para o argumento de que o homem evoluiu de espécies parecidas com símios. – 6.500 diferentes espécies de símios já viveram até agora, a maioria já extinta. Os crânios destes símios extintos constituem uma grande fonte para os evolucionistas exercitarem sua fértil imaginação. Dispondo em ordem os crânios destes símios extintos do menor para o maior e adicionando alguns crânios de raças humanas extintas, os evolucionistas forjaram um cenário da evolução humana. O mais importante papel neste cenário foi conferido à espécie extinta de símios chamada Australopithecus. O primeiro fóssil de Australopithecus foi encontrado em 1924 por um paleontologista chamado Raymond Dart. Desde então, os evolucionistas têm argumentado que esta espécie de símio é semelhante ao homem. Porém, quando esqueletos de Australopithecus e de chimpanzés são comparados, se pode ver que não há qualquer diferença importante entre eles. Diante deste fato, os evolucionistas levantaram a hipótese de que o Australopiteco caminhava ereto em seus dois pés, diferentemente dos outros símios. Contudo, dois anatomistas mundialmente renomados, Lord Solly Zuckerman e o professor Charles Oxnard,
contestaram esta afirmação. É verdade clara, o australopiteco, tido como ancestral do homem pelos evolucionistas, é apenas uma espécie extinta de símios. Por outro lado, fósseis que são incluídos por evolucionistas sob classificações imaginárias, tais como Homo erectus, Homo ergaster ou Homo sapiens arcaico, de fato pertencem a diferentes raças humanas. Quando esses fósseis são examinados, é visto que seus esqueletos são essencialmente iguais aos das pessoas que vivem hoje. As únicas dissimilaridades são umas poucas diferenças estruturais em seus crânios. Mas diferenças desta natureza podem ser vistas em diferentes raças humanas que vivem hoje na Terra. O famoso evolucionista e paleontologista Richard Leakey admite que a diferença entre os crânios classificados como Homo erectus e os crânios dos homens modernos é apenas racial. Estas diferenças provavelmente são menos pronunciadas do que as que vemos hoje entre as atuais raças humanas. Diante de todos esses fatos científicos, a única defesa para os evolucionistas é fazerem muita propaganda. A crença na evolução humana é imposta ao público por meio de desenhos imaginários que aparecem em publicações evolucionistas. Nestes desenhos, espécies com aparência simiesca aparecem em atividades próprias dos seres humanos. Deste modo, é passada a impressão de que estas formas de transição, meio homens e meio macacos, realmente viveram no passado. De tempos em tempos aparecem desenhos de cenas da vida social destas espécies. Estes desenhos ilusórios são introduzidos em uma sequência específica para estabelecer o cenário da evolução humana no subconsciente da sociedade. Mesmo em famosas publicações científicas, frequentemente aparecem ilustrações chamadas de reconstruções, aparecem também árvores genealógicas, oriundas apenas da imaginação. O poder imaginativo dos evolucionistas não é limitado a desenhos e modelos fictícios. Chegam ao ponto de lançarem filmes em que aparecem atores representando espécies meio humanas e meio símias. Porém, tudo isso é puro engano. A única evidência concreta são uns poucos fragmentos de crânio ou de tíbia. O cabelo, a pele, o nariz, as orelhas, os lábios e outras características faciais de um ser vivo não podem ser determinadas a partir dos seus restos ósseos. Os evolucionistas modelam os músculos que não deixam vestígio nos fósseis para favorecer aos propósitos de suas teorias e produzirem reconstruções imaginárias para apresentação em congressos. Ernst Rutten, da Universidade de Harvard, declara que estes desenhos não têm valor científico. Com a mesma facilidade, pode-se modelar sobre um crânio de Neandertal o aspecto de um chimpanzé ou de um filósofo. Estas pretensas restaurações de antigos tipos de homens têm pouquíssimo ou nenhum valor científico, apenas confundem o público. Os evolucionistas vão tão longe nesse assunto que são capazes até de inventar diferentes rostos para o mesmo crânio. As 3 reconstruções completamente diferentes feitas para o fóssil chamado Zinjanthropo é um famoso exemplo do quanto os evolucionistas são persistentes em produzir estas falsas máscaras. Os evolucionistas se envolvem não apenas com desenhos e modelos enganosos. Algumas vezes cometem fraudes deliberadas. A mais famosa destas fraudes é o fóssil de Piltdown, apresentado na Inglaterra em 1912
por um evolucionista chamado Charles Dawson. Este fóssil foi apresentado como a forma de transição mais importante entre o macaco e o homem e foi exibido em museus por mais de 30 anos. Peritos que reexaminaram o fóssil em 1949 descobriram que ele era uma fraude produzida ao se juntar uma mandíbula de orangotango a restos de um crânio humano. Outra forma de transição inventada por evolucionistas foi o homem de Nebraska. Foi arquitetado em 1922, com base apenas em um dente fóssil. Os evolucionistas não se esqueceram de lhe dar um nome latino, Hesperopithecus howard-cook. Desenhos imaginários foram feitos relacionados a ele. Logo foi revelado que o dente que havia sido a fonte de inspiração para o homem de Nebraska, na verdade, pertencia a um porco selvagem. Muitos outros crânios fósseis apresentados como grande evidência a favor da evolução fracassaram um a um. O homem de Neandertal, apresentado como evidência em 1856, foi retirado em 1960. O homem de Piltdown, apresentado como evidência em 1912, foi retirado em 1953. O Zinjanthropo, apresentado como evidência em 1959, foi retirado em 1960. O Ramapiteco, apresentado como evidência em 1964, foi retirado em 1979. A despeito de todos esses fatos, esses crânios ainda são apresentados para o público através da mídia e em alguns livros textos evolucionistas como se fossem fatos científicos. Em muitos países, uma importante parcela da sociedade supõe que a evolução seja um fato comprovado. Estas aparentes evidências a favor da evolução, em grande parte, já rejeitadas pelos próprios evolucionistas, são ainda apresentadas como ancestrais do homem para as crianças, nas escolas, em seus livros didáticos. A verdade que os evolucionistas têm tentado tão arduamente negar permanece acima de contestação. As espécies apareceram de repente perfeitas sobre a Terra, isto é, elas foram criadas. O divino Criador que governa sobre toda a natureza criou todas as espécies de seres de modo perfeito. Este divino Criador é Deus, o único e poderoso Senhor dos céus e da terra.